Oi pessoal da Caras, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Maurício Oliveira, jornalista, autor do livro Pelé, o Rei Visto de Perto, sobre o qual conversaremos aqui com muito prazer. Foi um grande desafio escrever essa biografia, porque a gente se propôs, junto com a editora Matrix, a lançar o primeiro livro, né, sobre o Pelé após a morte dele. Então, o livro começou a ser realmente escrito depois do dia 29 de dezembro de 2022, quando a gente perdeu esse grande ícone, né? Eu tinha um bom material guardado sobre ele, né, em decorrência de um trabalho anterior que eu tinha feito 10 anos antes. Trabalho esse que incluiu entrevistas com o próprio Pelé e com várias pessoas da rede dele, né? Então, com esse material em mãos, eu pude cumprir esse desafio de escrever o livro em cerca de 2 semanas e a editora conseguiu colocá-lo no mercado ainda em fevereiro, né? De tal forma que ele realmente é o primeiro livro sobre o Pelé publicado depois da morte dele. Então, há 10 anos eu fiz esse trabalho que me abriu as portas para eu ter a oportunidade de entrevistar o Pelé em algumas ocasiões, né? A gente conversou 3 vezes, além de outros, né, contatos mais rápidos, e a conversa mais marcante aconteceu em Santos, né, no escritório dele em Santos. Foi uma tarde que a gente passou juntos, só eu e ele, né, na sala, sem interrupções, o que era algo raríssimo, né, na agenda dele. Foram 5 horas de conversa, em que a gente pôde realmente ali estabelecer um contato mais próximo e eu consegui zerar a pauta de perguntas que eu tinha para ele, que era uma pauta bem extensa, né? Eu tinha 100 perguntas, mais ou menos, que eu gostaria de fazer e não queria perder a oportunidade, e foi incrível ter essa oportunidade. Inclusive, acabou sendo um material tão rico que eu não consegui usar totalmente no trabalho que eu estava fazendo à época, mas justamente por reconhecer, saber que se tratava de uma grande personalidade global, eu guardei o material que sobrou e os bastidores desse trabalho com o espírito de historiador, sabendo que no futuro eu poderia usá-lo de alguma forma e não queria que esse material, esse registro morresse comigo, né? Então esse livro que surgiu agora após a morte dele também, né, foi a oportunidade de usar esse material. O Edson é uma pessoa muito simples e que tinha as preocupações e as questões do dia a dia como todos nós, né? Então, num certo momento da nossa conversa, tocou o telefone dele, ele atendeu e era o Joshua, o filho dele, adolescente que devia ter uns 15 anos à época, e o Joshua estava pedindo para ir a algum lugar, porque o professor faltou a aula e ele queria ir para casa de algum amigo, e o Pelé disse: não, vai para casa, você sabe que não é não, eu estou ocupado. Então, quando ele desligou a ligação, eu comecei a falar com o Pelé, né? Começamos a conversar sobre a educação de filhos adolescentes, porque eu também tinha o Lauro, meu filho de 15 anos, na mesma época. Então a gente, por alguns minutos ali, ficou batendo papo sobre, né, a educação de adolescentes. E assim, tinha um lado aqui meu que dizia: não é possível, isso deve ser uma realidade paralela, né? Eu estou aqui batendo papo com o Pelé sobre educação de adolescentes. Mas o ambiente que se criou foi tão natural, né, que eu realmente passei a esquecer que era o mito Pelé que estava ali, né? E era o Edson. Tem um episódio, né, dentro das minhas 100 perguntas, né, que eu queria fazer para ele. Eu queria perguntar sobre a relação dele com os Beatles, porque eu lembrei que, né, eles foram ícones da década de 60, ambos estavam no auge ao mesmo tempo, né? Então eu perguntei para ele se ele tinha tido algum contato com os Beatles, né? E aí ele contou uma história que para mim é uma das mais sensacionais, né? Ele disse que em 1966 o Brasil estava na Inglaterra para jogar a Copa do Mundo, né, e estava concentrado em Liverpool. E os Beatles queriam tocar na concentração. Eram fãs da seleção brasileira, fãs de futebol, fãs do Pelé. Eles estavam lá em Liverpool e eles queriam tocar na concentração, fazer um show
para a seleção brasileira. Mas o Carlos Nascimento, que era o chefão da delegação, proibiu. Ele era muito rigoroso, ele disse, não quero esses cabeludos aqui e tal. Agora, é uma história ótima, mas o mais incrível é como o Pelé ficou sabendo dessa história. Ele ficou sabendo muitos anos depois, quando encontrou por acaso o John Lennon numa escola de idiomas, em Nova York. Pelé foi jogar no Cosmos, já início da década de 80, final da década de 70, aliás, desculpa. E o John Lennon estava começando a namorar Yoko Ono. Então o John Lennon foi fazer um curso de japonês e o Pelé foi estudar inglês numa escola de Nova York. E na hora do intervalo, por acaso, os dois se encontraram na hora do cafezinho e começaram a bater papo. E o John Lennon contou essa história. Pô, Pelé, a gente queria ter tocado para você lá em 66, mas não deixaram. E eu fiquei aqui imaginando um aluno comum da escola de idiomas saindo para fazer um lanchinho e deparando com Pelé e John Lennon, né, batendo um papo no intervalo. Então, essa é uma história sensacional entre muitas outras, né? O Pelé, nos meus contatos com ele, mostrou que não tinha nenhuma resistência em falar sobre qualquer assunto, né? Ele sempre recebeu as perguntas e eu fiz sobre os mais diversos temas, os mais espinhosos, né? Por exemplo, o racismo, né? Ele foi muitas vezes cobrado por não ter uma atitude, digamos, um discurso mais efetivo contra o racismo, né? E ele disse que tratava dessa questão sendo quem ele era no campo, né? Que para ele ganhar do Boca Juniors ou do River Plate na Argentina, sendo xingado pelo estádio inteiro, tinha um peso maior do que discursos, enfim, também influenciado ali pela cultura da época e tudo mais. E perguntei sobre a relação com a filha, né, a Sandra, porque para as pessoas esse acabou sendo o grande, digamos, vacilo da trajetória de vida do Pelé, né? Muitas vezes as pessoas, a primeira coisa que vem à mente sobre a vida pessoal do Pelé é essa questão, né? A filha que ele não reconheceu, a Sandra, e que infelizmente faleceu aos 42 anos, né? De câncer, o que só aumentou essa sensação de que a situação se tornou incontornável, né? E o que ele falou sobre isso, quando eu perguntei, é que o problema, do ponto de vista dele, foi a forma como a Sandra e a mãe teriam se aproximado, que ele considerou muito agressiva e que isso causou uma barreira inicial que não conseguiu ser transposta ali depois. E como contraponto ele mencionava a história da outra filha que ele só conheceu depois de adulta, né? Que era a Flávia, que só soube que era filha do Pelé aos 18 anos. A mãe dela só contou aos 18 anos para ela quem era o pai dela. E ela iniciou um processo de aproximação que foi nos bastidores, não teve imprensa envolvida, não teve... Tanto que só muitos anos depois as pessoas ficaram sabendo dessa história, né? Então, o Pelé comparava essas duas histórias e credenciava a forma de aproximação como o grande diferencial entre elas, né? A fama foi um dos temas das nossas conversas, né? Eu perguntei para o Pelé se ele imaginava como seria um dia dele se, por mágica, ele acordasse sendo alguém não famoso, né? E ele disse que não queria nem pensar nessa possibilidade, porque ele gostava de ser famoso. Então ele disse que se ele chegasse num lugar e ninguém pedisse autógrafo, desse bola para ele, ninguém olhasse, ele ia se sentir muito triste. E aí ele até criticou, né, artistas, cantores que buscam a fama e quando alcançam começam a agir de uma forma repulsiva aos efeitos da fama, né? A fama tem seu preço, digamos assim, e um deles é lidar com o assédio das pessoas, né? E um ponto muito interessante da relação do Pelé com a fama é que ele considerava que ele sempre foi famoso desde muito cedo, antes mesmo de se tornar jogador de futebol, porque ele era filho em Bauru do grande Dondinho, que também era um grande jogador de futebol, né? Famoso em Bauru. Então ele dizia assim, eu já era famoso desde cedo, já era assim a minha vida, porque eu era filho do Dondinho. E eu achei até bonitinho, ingênuo, assim, ele comparar a fama em Bauru, né, como filho de um jogador local ali,
com a grande fama global que ele alcançou depois. Mas isso também era parte da grande devoção que ele tinha pelo pai, né, o Dondinho. Tanto que ele sempre repetiu que ele conseguiu bater todos os recordes de futebol, menos um. Fazer 5 gols de cabeça no mesmo jogo, recorde do meu pai, Dondinho. Ele sempre fazia questão de repetir isso. Sendo que esse recorde o Dondinho conseguiu num jogo amador ali, de um campeonato amador, né? Então, mas ele colocava no mesmo patamar, digamos assim, né? Então a fama foi algo com que ele conviveu desde muito cedo. E para lidar com a grandeza de tudo que estava acontecendo, ele acabou dividindo a própria persona em duas, né? O Edson, que continuava sendo a pessoa, né, normal, que inclusive ele gostava, né, era chamado em casa de Dico, o apelido de infância. As pessoas mais próximas continuavam chamando ele de Dico. Então ele tentou manter uma divisão entre o homem comum e o Pelé, né? O mito, o jogador super talentoso, que não tinha defeitos, digamos assim, não tinha os defeitos que o ser humano Edson tinha, né? E até tem uma história muito simbólica, né, dessa divisão entre as duas personas, que foi o momento em que eu cheguei para uma das entrevistas com ele e relatei que as pessoas estavam mandando abraço para ele, né? Porque sempre que as pessoas sabiam que eu ia conversar com o Pelé, todas falavam a mesma coisa. Olha, manda meu abraço para o Pelé. Podia ser parente, amigo, as pessoas diziam isso. E quando eu cheguei para ele e disse isso, contei que as pessoas mandavam abraços para o Pelé, ele respondeu de uma forma que até me surpreendeu, porque foi meio melancólica, e ele falou assim: pois é, para o Pelé todo mundo manda abraço, mas para o Edson ninguém manda. Então isso me aumentou a minha percepção, né, de quanto ele criou essa divisão para conseguir lidar com a grandeza do que estava acontecendo, e quanto o Edson, né, tinha até uma certa mágoa do mito Pelé, porque além de ser o lado perfeito, o lado que recebia todas as atenções, o mito Pelé fez com que o Edson tivesse que enfrentar muitos sacrifícios ao longo da vida, né? Desde cedo, as viagens longe da família, os jogos no sacrifício a cada 2 dias, 3 dias, quando o Santos excursionava e ele tinha que estar em campo porque o valor pago com o Pelé em campo era 1 e sem o Pelé era mais baixo. Então, o Edson fez muitos sacrifícios pelo Pelé. E eu acho que captei um pouco dessa mágoa, digamos assim, né, ao final da vida. Inclusive, o Edson já estava com os problemas no quadril, que causaram grandes dificuldades de movimentação para ele a partir dos 70 anos, e que eram efeitos diretos do sacrifício que ele havia feito como atleta, né? Então o Edson pagou um preço alto para ser o Pelé. Olha, a tarefa de definir o Pelé em uma palavra não é fácil, porque ele representa muito do ponto de vista esportivo, muito do ponto de vista para o Brasil como nação, né? Para o mundo como celebridade. E eu estou aqui enrolando, pensando qual que é a palavra que eu vou usar para definir o Pelé. Mas eu acho que a melhor palavra para definir o Pelé é Pelé. Ela se autodefine. Todo mundo sabe quem é Pelé.